cheio da viagem que nós fizemos para a conferência em São Paulo. Foi um tempo agradabilíssimo, um tempo divertido, um tempo de comunhão, um tempo que Deus ministrou ao nosso coração. Depois, Ana e eu esticamos um pouquinho mais, ficamos alguns dias com a irmã dela e o cunhado. Tivemos um encontro com os irmãos dela no sábado, comemos juntos, celebramos aniversário, depois passamos um tempo mais com a irmã dela lá em Itu, e foi tudo muito bom. Então, assim, sabe quando você vem e está com as suas forças renovadas? E uma das coisas que foi bom foi justamente a questão de relacionamento, aqueles relacionamentos que enchem a alma, que satisfaz o coração. Então, é assim que eu estou neste momento. E eu quero compartilhar com vocês o tema da minha palavra hoje. Nós estamos trabalhando muito nesse mês todo sobre a renovação da mente. E eu quero conversar com vocês hoje sobre aquilo que eu chamei de coração e mentes renovados. Veja bem, grave isso na sua mente, no seu coração. Coração e mente renovados. Eu vou ler muitos textos, tá? Talvez eu não leia todos os textos por causa do nosso tempo. E eu quero começar com Efésios capítulo 4, versículo de 17 a 24. Eu vou usar a nova tradução da linguagem de hoje, porque ela expressa melhor aquilo que eu tenho para compartilhar com você nessa noite. Muito bem, meu cara da mídia está afiadíssimo. Só que você colocou NVI, meu querido, é NTLH. Estava quase afinado, desafinou um pouquinho no começo, mas ele vai acertar o passo e já acertou o passo. Muito bom. Diz aí, versículo 17: portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. E a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida de Deus. Deixa eu ler de novo. E a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Palavra dura, hein? Versículo 20, mas foi essa maneira de viver que vocês aprenderam. Não, gente, eu estou demais hoje, né? Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Cristo. Rolou. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso, gravem isso, vamos ler juntos aqui, quem está aqui, 1, 2, 3. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Próximo. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a ela. Amém? Eu quero que você possa pensar comigo um pouco sobre as verdades desse texto. É um texto muito pesado, é uma chamada de atenção muito forte que Paulo está fazendo à igreja de Éfeso, e assim como ele faz essa chamada à igreja de Éfeso, ele também faz essa chamada a nós. Uma coisa que eu creio que você já descobriu isso na sua experiência cristã, que nós temos duas naturezas. Uma que a Bíblia chama de velha natureza, velho homem, que nós herdamos de Adão, essa natureza decaída que se inclina facilmente para fazer tudo aquilo que é contrário a Deus, e a natureza de Deus que nós adquirimos a partir do novo nascimento. A Bíblia, ela fala dessa necessidade, dessas duas naturezas de uma maneira muito clara. Então, qual é a nossa luta como cristãos? É nos despir da velha natureza e nos revestir
com a nova natureza. Só que tudo isso passa pela renovação da mente e do coração. Não tem como eu me despir de uma velha natureza se eu não mudar o padrão de pensamentos. Não tem como eu ter um coração renovado se eu não me desfizer do coração antigo. Aí você pode pensar, mas eu tenho que fazer uma cirurgia cardíaca para tirar o meu coração insensível a Deus e colocar um coração que é sensível a Deus, um coração que é maleável nas mãos de Deus. Existe um pastor que marcou época, o nome dele é Ari Veloso. Se você pesquisar na internet, pastor Ari Veloso, você vai encontrar várias coisas falando sobre este homem. Ele foi fundador e pastoreou, se eu não me engano, durante 27 anos, a Igreja Batista do Morumbi. E este homem era um homem, além de ele ser um pastor, ele era um homem evangelista. Ele era um evangelista. E uma coisa que o pastor, de um tempo, que ele ainda estava vivo nessa época, e uma das coisas que intrigava ele, é que quando ele perguntava para alguns crentes sobre como é a sua experiência com Jesus, quando foi que você nasceu de novo, e as pessoas não sabiam dizer quando e como elas nasceram de novo. Então ele se preocupava muito, as pessoas hoje não têm um testemunho de mudança de vida. Porque aí eu fico me lembrando, eu estava conversando com uma pessoa hoje, e eu falei para ela assim, eu me converti em 84. Ela falou, foi o ano que eu nasci. Eu falei assim, pois é, minha querida, o tempo que você tem de nascimento é o tempo que eu tenho de conversão, de novo nascimento. E uma coisa que eu lembro, é que a minha experiência com Jesus foi tão marcante que eu nunca esqueci o momento e quando foi. Foi junho de 84, uma noite de uma sexta-feira de junho de 84, quando eu me encontrei com Jesus. Aquilo lá eu nunca me esqueci. A minha história está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. E aí, quando nós falamos sobre a necessidade de ter coração e mente renovadas, nós estamos falando que isso só é possível, primeiro, através do novo nascimento. Não tem como uma pessoa ter uma mente renovada, um coração renovado, se ela não nascer de novo. E aí eu quero ler para você João capítulo 3, que é um texto clássico, quando nós falamos de novo nascimento. João capítulo 3, a partir do versículo 1, que é a história, a experiência de Nicodemos com Jesus. Fazendo um parênteses para aquelas pessoas que amam The Chosen, como o pastor Rodolfo e a pastora Paloma, que já assistiram trocentas mil vezes The Chosen, e a 5ª temporada está disponível, viu, pastor Rodolfo? Está disponível a 5ª temporada e está simplesmente maravilhosa, viu, Aline? Conversa se vai assistir The Chosen. Lá em João capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus senão o que, gente? Nascer de novo. Fala assim comigo: para que eu possa ver o reino de Deus, eu preciso nascer de novo. Você não tem como enxergar o reino de Deus se você não nascer de novo. Na continuação, Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar à barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Uma pausa. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Então, para que eu possa ver, para que eu possa entrar, para que eu tenha os meus olhos espirituais abertos, eu preciso nascer de novo. Continuando.
quem nasce de pais humanos é de natureza humana. Todos nós nascemos de pais humanos. Todos nós nascemos com uma natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Versículo 8. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz. Mas se não sabe de onde ele vem, nem para onde vai, a mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Então, uma das coisas importantes, a primeira coisa que Jesus falou para Nicodemos, você precisa nascer de novo. E, queridos, não precisa ir muito longe, não precisa fazer uma pesquisa muito acurada. Existe nesses dias muita gente que está frequentando uma igreja assiduamente e nunca nasceu de novo. Existe uma denominação que eu não sei, eu acho que não existe em Friburgo, mas existe, eu conheci ela em Campina Grande, a Igreja Congregacional. É uma igreja muito forte em Campina Grande, na Paraíba, e eu não esqueço de uma moça, o apelido dela o apelido dela era Jó, mas tinha um nome mais comprido. E eu lembro que nós estávamos dando, e ela era uma menina, uma serva, envolvida com Deus, envolvida com o ambiente da igreja, envolvida, fazendo várias coisas na igreja, e nós fomos dar um treinamento sobre a vida de Jesus. O primeiro seminário do treinamento, nós ensinamos as pessoas a evangelizar, e quando nós estamos ensinando isso, nós damos a oportunidade para quem, naquele momento, teve uma revelação de que não nasci de novo, preciso aceitar Jesus, possa fazê-lo. Nós terminamos aquela noite. No final do treinamento, ela chegou para a gente e falou assim para a gente, eu descobri uma coisa, eu não tinha nascido de novo. Eu nasci de novo nesses dias. Aí, eu também fui para dar um treinamento para pastores na Quadrangular, isso em 90, eu casei com a Ana em 96, 97, fui dar um treinamento para pastores da Quadrangular, e tinha uma prática de evangelismo, que a gente se dividia de 2 em 2, e aí nós pedimos para os pastores, para que tivesse pessoas da igreja, que nós pudéssemos fazer dupla. E eu fiz dupla com uma moça, e aí no primeiro dia, essa moça só conseguia falar da vida dela, e reclamar do estado da vida dela, e falando para mim de uma falta de paz que ela tinha incrível. Ela falou assim, eu estou há 8 meses de volta no Brasil, e eu não sei o que é dormir, porque eu não tenho paz. E aí quando eu conversei com ela, e que ela me disse isso, eu falei assim, eu acho que eu vou precisar falar para você o que nós estamos falando para as pessoas. Eu parei naquele dia para tomar uma Coca-Cola com ela, um refrigerante, e eu evangelizei aquela moça. Quando ela orou, eu orei por ela chorou compulsivamente, tá bom, depois nos despedimos, fomos fazer as visitas que tínhamos que fazer, nos despedimos. No dia seguinte, quando eu chego no lugar que era para o pessoal se encontrar, para nós sairmos, cadê a minha dupla? A minha dupla tinha evaporado. Eu falei, gente, cadê fulano de tal? E de repente ela veio sorridente, eu falei, ai, desculpa, é que eu encontrei uma pessoa ali e eu estava falando com ela sobre Jesus. Aí eu olhei para ela e eu vi que alguma coisa tinha mudado. E ela falou assim para mim, em 8 meses, foi a primeira noite que eu consegui dormir, porque eu estava inundada de paz. Ela falou, agora eu posso dizer para você acertadamente, eu nasci de novo. Então, uma coisa que você precisa ter conhecimento, queridos, é que existe muitas pessoas que não nasceram de novo. Se você não tem uma experiência de transformação, se você não tem um momento onde você teve uma experiência, uma experiência de conversão, você precisa se questionar se você realmente nasceu de novo. Lembro de um casal de pastores amigos, um dia alguém pregou, e aí fizeram o apelo, o filho deles mais velho foi para frente, aceitando Jesus. E aí o povo da igreja, que é filho de pastor, uai, não é convertido? Eu falei, querido, não é porque ele é filho de pastor que ele tinha necessariamente ter
tinha realmente uma experiência com Jesus. Esse foi o momento dele. Então, porque tem pessoas que falam assim, eu nasci no Evangelho. Ninguém nasce no Evangelho. Para nascer no Evangelho, precisa nascer de novo. Você pode ter tido uma criação cristã, mas se você não é levado a um momento de decisão por Jesus, você precisa questionar se você realmente nasceu de novo. É interessante que lá em João capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim, porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Versículo 13. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, escutem isso. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Então, para que uma pessoa possa nascer de novo, ela precisa crer em Jesus e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim, se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Aqui você nascerá de novo. Você será salvo. Em que momento que eu sou salvo segundo esse texto? Vamos, gente. Em que momento que eu sou salvo segundo esse texto? A partir do momento que eu confesso Jesus como Senhor da minha vida. A salvação, gente, ela é instantânea e ela é progressiva. Como é que é assim? No momento que eu confesso Jesus como Senhor da minha vida, eu sou salvo. E a partir do momento que eu vou crescendo em Jesus, eu vou me sentindo mais salvo. Por quê? Porque eu vou descobrindo tudo aquilo que eu sou em Deus. Então é por isso que Paulo fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação. O desenvolver a salvação passa justamente pelo conhecimento progressivo que você tem da obra de Cristo e de quem você é em Cristo. Posso ouvir o seu amém? Porque, versículo 10, nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim como salvos. Uma coisa, tem gente que ela confunde salvação com santificação. Uma pessoa salva, ela não é perfeita. Uma pessoa salva, ela está a caminho da perfeição em Jesus. Santificação é uma decorrência da salvação. Não tem como você vestir uma roupa limpa se você está sujo. E o que me faz limpo? O sangue de Jesus. Quando eu digo sim para Jesus, aí eu me sinto limpo. E por eu me sentir limpo, eu procuro me limpar ainda mais. Então, salvação não é santificação. Santificação é um resultado da salvação. É por isso que para muitos crentes, quando você pergunta, para alguns crentes, quando você pergunta para eles, de 0 a 100%, quantos têm convicção de que vão passar a eternidade com Deus? Levante a sua mão. Alguns não levantam. Por quê? Porque na cabeça de alguns, dizer que sou salvo, errando como eu erro de vez em quando, não dá. Meu querido, aí é um problema de você entender que não quer dizer que você é perfeito. Você está a caminho da perfeição. Existe um provérbio que diz que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A Bíblia fala que nós seremos como Jesus quando nós o contemplarmos. Aí não vai ter mais incoerências em Washington. O Washington vai ser perfeito como perfeito
Ele é. Posso ouvir o seu amém, crentes? Só podemos, Ih, gente, complicou aqui a vista. Um momento. Só podemos, não, gente, espera aí. Nós só podemos nos despir da velha natureza e nos revestir com a nova natureza eu só posso falar de se despir da velha natureza e se revestir da nova natureza se eu estou falando com pessoas que nasceram de novo. Eu lembro que uma vez fui chamado para falar com um grupo de adolescentes de uma igreja, porque segundo a pessoa que estava cuidando dos adolescentes, eles estavam dando muita dificuldade, estavam dando muito trabalho, e todos eram vinhos de família cristãs, e aí ela falou assim, eu não sei mais o que fazer com eles, aí eu fui falar com os adolescentes, não consigo nem lembrar qual era o tema. Quando eu comecei a falar, eu via que não tinha reação, que não tinha eco. Aí eu parei tudo que eu estava fazendo e perguntei para eles, quando foi que você aceitou a Cristo? Eu sou de uma família cristã. A maioria dali era de uma família cristã. Aí eu perguntei para eles, quando foi que vocês tornaram Jesus como Senhor da vida de vocês? Não, nós nascemos numa família cristã. Eu falei, meu querido, parei tudo e eu fui evangelizar todos aqueles adolescentes. Então, às vezes, o problema que nós estamos enfrentando com algumas pessoas é que elas não nasceram de novo. E nós queremos que pessoas que não nasceram de novo, que não tiveram o coração transformado, haja como pessoas que nasceram, que são realmente filhas de Deus. Lembra que a Bíblia fala que no meio dos filhos de Deus tem os filhos do maligno. Como é que nós vamos distinguir quem é quem? Para nós podermos extirpar esse mal do nosso meio, não tem como. A Bíblia fala que isso só vai ser feito nos últimos dias. O joio cresce com o trigo. Essa separação só vai acontecer nos últimos dias. Mas o importante é que você saiba quem você é em Deus. Uma observação muito importante que eu quero fazer para vocês. O livro de João, o Evangelho de João, ele foi escrito para que nós possamos saber quem é Jesus e possamos crer nele. Gravem isso. O livro de João, ele foi escrito para que nós venhamos a saber quem é Jesus e pudéssemos crer nele. O próprio João, quando ele escreve o livro de João, lá no capítulo 20, ele diz assim, versículo 30. João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Ele diz assim, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Então, esse é o propósito do livro de João, levar as pessoas a conhecerem a Jesus, levar as pessoas a nascerem de novo. A carta de 1 João, ela foi escrita justamente para ajudar os cristãos a discernirem quem realmente nasceu de novo. Gravem isso. João, Evangelho de João, para levar as pessoas a crer em Jesus e nascerem de novo. 1 João, para que as pessoas pudessem discernir quem nasceu de novo e pudessem até mesmo olhar para si e verificar se tinham nascido de novo. E aí vou pular muita coisa aqui, mas eu quero mostrar para vocês algumas evidências que tem lá em 1 João. 1 João. Evidências de alguém que nasceu de novo. Primeiro, confessa que Jesus é o Filho de Deus e crê nele. Olha o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 1. Aí eu vou usar a NVI. 1 João, obrigado. Diz aí, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido o quê, gente? De Deus. Lá no Evangelho de João, quando Jesus está falando da vinda do discípulo, do Espírito Santo, ele fala assim, ele convencerá o mundo do pecado. Aí você pensa assim,
as pessoas vão ser convencidas da separação delas de Deus. Jesus, mais embaixo, ele vai explicar, ele vai dizer, explicitar que pecado é esse. O Espírito Santo vai convencer o homem do pecado de não crer em Jesus. Ou seja, quando uma pessoa crê em Jesus, ela tem uma revelação de quem Jesus é. Jesus passa de uma história, de um divisor da história da humanidade, para ser alguém palpável para essa pessoa. É essa revelação que eu tive de Jesus. Porque para mim, Jesus, ele tinha vindo ao mundo, ele tinha morrido, a história estava dividida entre antes e depois dele, pronto, mas isso não mudava a minha vida. A partir do momento que o Espírito Santo trouxe uma revelação de quem era Jesus para mim, todas as coisas foram transformadas. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também ama o que dele é gerado. Então, a primeira coisa, uma pessoa que nasceu de novo, ela confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crer nele. Segundo, ela obedece aos seus mandamentos. Não existe coisa melhor do que uma pessoa nova convertida, alguém que nasceu de novo. Você não precisa fazer força para que essa pessoa cresça em Deus. Ela por si só, ela busca Deus, ela ora, ela vai ler a Bíblia, ela vai jejuar, ela vai buscar, ela vai querer obedecer a Deus. Se você precisa estar empurrando, que ele tem alguma coisa errada com essa pessoa. Olha o que diz aí, 1 João capítulo 2, a partir do versículo 3. Desta forma sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Vê bem, eu vou saber se eu conheço a Deus, se eu obedeço os seus mandamentos. Aí você fala assim, meu Deus, mas eu não obedeço todos os mandamentos. Se você for ler a primeira carta de João, você vai descobrir que o mandamento que ele está falando aqui é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. A Bíblia fala que se eu pratico esse mandamento, eu cumpro toda a lei. É mais fácil do que nós imaginamos, gente. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas se alguém obedece a sua palavra, e nele verdadeiramente, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, crê em Jesus como Filho de Deus, obedece os seus mandamentos. Terceiro, ama os seus irmãos. Olha o que diz aí, 1 João 4, versículos 7 e 8. Amados, amemos o que, gente? Uns aos outros. Pois o amor procede de Deus. Aquele que não ama, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor é uma marca natural do nascido de novo. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, aí você vai destrinchando o livro de João, você vai descobrindo todas as evidências que existem e que provam que uma pessoa nasceu de novo. E aí você tem que olhar para você e ver se você tem na sua vida essas marcas. As marcas de confessar que Jesus é o Filho de Deus e crer nele, obedecer aos seus mandamentos, amar os seus irmãos, e tem mais uma outra coisa, não vive na prática do pecado. A Bíblia não fala que não vai pecar, a Bíblia fala que não vive na prática do pecado. O pecado não é um estado contínuo na vida dessa pessoa. Olha o que diz 1 João capítulo 3, versículo 24, diz assim,
É 1 João 3,9, né? 1 João 3,9. Diz assim, todo aquele, 1 João, capítulo 3, versículo 9. Tem alguma coisa, travou aí? 1 João, capítulo 3, versículo 9. Obrigado. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Existe uma versão que fala assim, não vive na prática do pecado. Porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Esse não pode pecar não vive pecando. O pecado não é uma continuidade na vida dessa pessoa. Uma outra coisa, tem o Espírito Santo habitando nele. 1 João 3, 24. Os que obedecem os seus mandamentos permanecem em Deus, e Deus permanece neles. Desta forma sabemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. A Bíblia fala que o Espírito Santo testifica no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Eu tenho uma convicção plena que eu sou filho de Deus, porque tem um testemunho externo da palavra. A palavra diz que aqueles que creem em Jesus e o receberam se tornam filhos de Deus. Tem um testemunho interno da palavra, o Espírito dizendo para mim que eu sou filho de Deus. Estão entendendo, gente? Além disso, fala também que quem nasceu de novo vence o mundo. Olha o que diz 1 João capítulo 5, versículo 4. 1 João 5, 4. Todo aquele que é nascido de Deus faz o que, gente? Vence o mundo. Se alguém foi tragado pelo mundo, não nasceu de novo. Ou então a Bíblia está mentindo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Aí vai falar que reconhece o pecado, anda na luz, aprende de Jesus. E uma outra coisa importante, eu vou pular algumas passagens aí, tá, meu querido? Porque alguém está me pressionando. Eu vou pular outra passagem aqui. Observa o que nós lemos no começo da minha palavra, da minha ministração, Efésios capítulo 4, versículo 23, na NTLH. Efésios capítulo 4, versículo 23, diz assim, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Essa realidade só experimenta quem nasceu de novo. E aí, tem algumas coisas que eu quero falar com você rapidamente. Quando Paulo fala de coração e mente sendo completamente renovado, ele está se referindo a duas dimensões internas do ser humano que precisam ser transformados para que a nova vida de Cristo se manifeste. No grego, a palavra mente é nous, N-O-U-S, que significa o seguinte, refere-se ao intelecto, forma de pensar, perspectiva, compreensão, atitude mental. É a maneira como você interpreta a vida, toma decisões, julga o que é certo e errado. Paulo está dizendo que não podemos continuar pensando da mesma forma que antes de conhecer a Deus, influenciados por valores vazios e distorcidos. Observa, cadê o meu homem da mídia? Observa que quando eu comecei a ministrar, eu vi a passagem de Efésios capítulo 4,
a partir do versículo 17, que diz assim: portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Então, essas pessoas que a Bíblia fala que são pagãs, são aqueles que não têm conhecimento de Deus revelado. Então, assim, quando a minha mente é renovada, a minha atitude mental, a minha forma de pensar, ela é transformada. O que transforma a minha forma de pensar? A minha atitude mental? A palavra de Deus. É isso que no decorrer desse mês, nós vimos, toda terça-feira temos falado sobre isso. E aí, a mente renovada é aquela que é alinhada à verdade do Evangelho. A mente renovada é aquela que é alinhada à verdade do Evangelho. Por isso a necessidade de nós gastarmos tempo estudando a palavra, porque a palavra renova a nossa mente. Uma outra coisa importante, ele fala de coração e mente. Coração vem do grego cardia, que significa o seguinte: na Bíblia, o coração é mais do que apenas o lugar das emoções. Ele representa o centro da vontade, os desejos profundos e motivações e afeições. Um coração renovado um coração não renovado ainda está preso aos desejos, enganos da velha natureza. Um coração renovado deseja agradar a Deus e se rende à sua vontade. Olha a diferença. Um coração renovado deseja agradar a Deus e se rende à sua vontade. Pensando, mente renovada, nova forma de pensar, com base na verdade de Deus. Coração renovado, nova forma de sentir e desejar, voltada para o que agrada a Deus. A grande questão dessa noite é: você nasceu de novo? Essa é a grande questão da noite. Porque um coração renovado, uma mente renovada, só pode ter quem realmente nasceu de Deus. E eu quero que você pense um pouco sobre a sua vida. Você que está nos acompanhando pela internet, não tem nada a ver sobre frequentar a igreja. Porque existem muitas pessoas frequentando a igreja que não nasceram de novo, que estão apenas travestidas de religião. E eu quero que você pense nisso. E como diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, se você confessar com a sua boca a Jesus como Senhor e no seu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Você pode dizer: Jesus, entra no meu coração, seja meu Senhor e meu Salvador, me faz experimentar a realidade do novo nascimento. É simples assim. Fica de pé, você que está aqui, quero orar por você, quero orar